Um casal perdeu mais de 30 mil reais durante a negociação de um imóvel com um corretor aqui em Uberlândia. Eles começaram a conversar com o homem depois de terem visto um anúncio em um jornal. Já são meses sem resposta e agora a justiça entrou na briga. Essa aqui é uma casa de aproximadamente 75 metros quadrados construídos, 2 quartos. Nós temos aqui 2 banheiros, uma suíte, inclusive um dos quartos, a suíte, né? Está bem aqui ao lado, jardim de inverno. Quer dizer, uma casa que é o sonho de muita gente, sonho da casa própria, né? Pois muito bem, essa casa aqui, para que ela fosse comprada, acabou, na verdade, o sonho se transformando numa dor de cabeça para um casal que veio de Monte Carmelo morar aqui em Uberlândia. Mas o problema não é a casa, não. A casa está muito bem construída, o pessoal está satisfeito com ela. O problema foi o corretor que fez a venda dessa casa. E o casal que teve problema está aqui, o Sebastião, a Sônia, como eu disse, eles que vieram da cidade de Monte Carmelo. Bom, existe uma dívida que acabou sendo criada, pelo que vocês contaram, de maneira indevida. São cerca de 32 mil reais que foram passados para esse corretor, e essa dívida ainda está sendo desenrolada, porque, pelo que vocês me contaram também, ele acabou não repassando o dinheiro da maneira devida. É isso mesmo? Isso mesmo. Como é que foi tudo isso? No começo eu passei para ele 19,5 mil de sinal. Aí ele pegou o dinheiro e passou só 10 mil para o proprietário da casa e ficou com os 9,5. E não me falou nada. Aí depois foi me pedindo mais dinheiro. Falou que no banco tinha dado certo, o financiamento tinha dado certo, e já estava terminando de arrumar os documentos para terminar de financiar o restante. Quer dizer, o dinheiro que ele vinha pedindo para vocês era um dinheiro para pagar uma documentação. Isso. Mas que, na verdade, esse dinheiro não estava sendo repassado da maneira devida. Estava não. Aí eu passei para ele mais dinheiro, me pediu mais dinheiro para pagar os documentos da casa. Aí eu passei para ele mais um total lá de 7.200, mais ou menos. Aí depois, no final, ele me pediu para pagar a comissão dele, porque ele estava muito apertado e precisava do dinheiro urgente. Uma comissão de 5 mil. 5 mil. Aí eu, confiando nele, peguei e depositei o dinheiro para ele. Tem tudo, o recibo, tudo certinho. Aí passou um mês, mais ou menos, o dono da casa me ligou e falou: vem aqui, porque esse corretor que você arrumou aí está com alguma coisa errada, que eu ligo para ele e não me responde mais. Agora, chamou a atenção também uma história em todo esse enrosco pelo qual a família está passando, é que ele disse que estava feito financiamento, e vocês procuraram saber em 2 bancos e não existia nenhum financiamento. Nenhum banco, não tinha financiamento, e eu não conseguia arrumar nada. E para mim ele falou que já estava pronto, que na outra semana que vem, que ele falou que eu podia vir cá e assinar os documentos, já estava pronto. Aí eu fui e passei, paguei a comissão para ele, porque ele falou que estava desesperado, precisando de dinheiro. E, na verdade, não tinha financiamento, e inclusive a negociação com o construtor, com o dono da casa, estava toda errada. Estava toda errada. Alterou o valor dos documentos do contrato meu, depois 19,5, do dono da casa depois só de 10. Fez tudo errado. Bom, aqui a gente tem uma série de documentos, aqui de bancos, documentos, contratos que foram feitos, e está aqui uma denúncia feita pelo seu Sebastião no CRECE em relação ao corretor. Nós fizemos a consulta junto ao CRECE e está ativa o número dele junto ao CRECE, ou seja, em tese ele está tudo correto. Só que também foi feito um boletim de ocorrência em relação a esse desacordo comercial. E a polícia fez a consulta junto ao próprio sistema policial, e existem pelo menos outros 4 boletins em relação ao corretor, também de registros, esses sim, por estelionato. Então, inclusive, os números aqui no histórico do boletim de ocorrência do REDS. Há cerca de 7 meses, o casal está de olho na casa. Esse é o tempo em que eles negociam com o construtor, mas sem o acordo com o corretor, a casa continua vazia e o casal
continua pagando aluguel. Não estou morando porque a gente está devendo um resto, né, o dono da casa. Inclusive, ele até mandou uma mensagem para mim ontem, para mim estar arrumando o restante do dinheiro, porque eu ainda estou devendo ele R$ 31.200. E eu preciso desses R$ 22.150 para mim estar passando para ele. Aí eu queria estar vendo, né, se a autoridade, a justiça podia estar olhando por nós para ajudar. Porque o dinheiro nosso foi trabalhado, foi suado, não foi achado por aí. Mais recentemente, o corretor registrou na Polícia Militar uma ameaça que o casal teria feito contra ele. No histórico, a PM disse que não foram apresentadas provas. A gente ia na casa dele, né? Porque ele falou que ia fazer acordo, que ele não tinha condição de devolver o dinheiro tudo, que ele ia fazer um acordo de ficar devolvendo de pouco a pouco. Aí, inclusive, ele até me ofereceu uma canoa, um motor, uma carretinha. Eu falei para ele que eu não podia estar pegando isso, porque o dinheiro era do meu esposo. Eu precisava do dinheiro, porque era para pagar a casa. Aí a gente ficou indo lá, ele falou assim, ó, daqui 15 dias eu vou dar 7 mil, depois eu vou dando. Aí a gente foi lá para pegar os 7 mil, só que quando chegou lá ele falou que a gente estava ameaçando ele, e não estava. Então eu acho que ele foi lá e fez esse boletim de ocorrência contra mim para ganhar tempo. Agora vocês têm contato com ele? Vocês conseguiram falar com ele nos últimos, sei lá, nas últimas semanas? Uns 3 meses que eu falei com ele. Ele falou comigo, né? A mensagem que ele mandou em relação ao boletim de ocorrência tem quanto tempo? Tem uns 2, 3 meses que ele mandou essa mensagem. Aí meu advogado pediu para mim não estar falando com ele, porque ele está querendo que a gente... Ele está querendo de toda forma meter um processo em nós para ele não devolver o dinheiro. Nós tentamos contato com o corretor, primeiro por telefone, para marcarmos uma entrevista. Telefone programado para não receber chamadas. Realmente, 2 ligações, o telefone simplesmente não existe, não completa essa chamada. Também fomos ao escritório dele, no centro da cidade de Uberlândia. Nossa produção conseguiu contato apenas por mensagens. Segundo o corretor, a situação vai ser resolvida por meio de audiência de conciliação. Isso porque ele chegou a ser conduzido até a delegacia da Polícia Civil pelo problema que teve com o casal. Depois de ser ouvido, ele foi liberado. E aí nós fomos atrás do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais para saber como o Cresce se posiciona diante disso e quais as orientações repassadas aos consumidores. Vinícius Lemos. Bom, Lu, e claro que para o acompanhamento desse tipo de situação, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis é acionado, ele foi acionado nesse caso e a gente vai conversar com a Clara Landim a respeito desse assunto. Clara, bom, o caso está sendo acompanhado, já houve a denúncia, o que é feito a partir dessa denúncia? Então, em primeiro momento, o cliente lesado ele tem que procurar o conselho. Ele nos procurou com toda a documentação, porque isso é importante, a pessoa tem que trazer uma documentação também que comprove a situação. Ela nos trouxe, o casal nos trouxe a documentação, elabora-se a denúncia e encaminha para Belo Horizonte, né? Que lá nós temos a plenária, que reúne de 2 em 2 meses, que analisa todos os carros que foram acontecidos em Minas Gerais. E de lá, aí é tomada também, após essa análise com os conselheiros, aí é tomada situações cabíveis a cada situação. Bom, se houver qualquer tipo de problema, esse é o trâmite correto, né? Busca-se o conselho para que o cliente, no caso, busca o conselho para que ele tenha uma orientação, né? Isso, tem que buscar sempre o conselho, né? É o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, em que todos, né, devem usar, sim, tanto os clientes que se sentirem lesados, com algum problema, com a má postura deste corretor, porque aqui são analisados também a falta de ética profissional. Então, nós temos aqui fiscalização, que fiscaliza, sim, os profissionais, tá? E é um direito de todo cidadão comum procurar o conselho quando ele está envolvido numa situação imobiliária, para ser orientado, pode nos procurar também, para evitar que essas situações aconteçam e que os clientes sejam lesados. Qualquer dúvida, qualquer insegurança, o conselho também, se não houver nenhuma denúncia anteriormente a isso, se a pessoa estiver insegura com qualquer problema, ela pode procurar o conselho para receber essa dica, essa orientação? Sim, pode procurar. Nós temos aqui
toda uma parte administrativa que pode orientar. Se for alguma coisa e quiser uma orientação da fiscalização, nós temos aqui 2 fiscais, né, que percorrem a cidade e região. Então, é assim, não só pode, como deve nos procurar. Estamos aqui para isso, para essa orientação. Tá certo. Eu te agradeço pela entrevista. Bom, e se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer problema a ser relatado ao CRECE, você pode procurar o escritório do Conselho, que fica aqui na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, no número 435, no bairro Lídice, em Uberlândia. Lu. Bom, os nossos telespectadores estão questionando por que nós não falamos o nome do corretor. É porque o processo começou a ser, vai ter andamento a partir de agora, toda uma questão legal e até mesmo para nós estarmos aí resguardados. O fato é, procuramos o corretor, não conseguimos resposta. O Cidade Alerta Minas continua com as portas abertas para ouvi-lo também, para tentar entender o que aconteceu. Ele se pronunciou da maneira que achou mais conveniente, mas eu reforço que se ele quiser falar, o nosso programa está à disposição. O WhatsApp do nosso programa está na tela também para quem entre em contato. E para você que também foi vítima da mesma ação, como esses homens, como esse casal, aliás, eu peço para que você entre em contato com a gente diretamente pelo nosso WhatsApp no 9988-29988.